Olá, turma, tudo bem? Vamos dar início à nossa unidade 2 da disciplina Gestão Orçamentária do curso técnico em Finanças. Bom, a nossa aula 2 ela vai trazer o tema referente à análise de cenários e projeções de orçamento. Nosso objetivo nessa aula é compreender os tipos de cenários financeiros, os impactos que esses cenários eles podem ter na tomada de decisão, entender a distinção entre os tipos de cenário, cenário pessimista, cenário neutro, cenário otimista, e como essa análise de cenário ela pode servir diretamente no processo de projeção orçamentária, e aplicar situações de aprendizagem que possa simular o ambiente real de trabalho. Bom, nós temos aqui o instrumento, o autor fala que o cenário nada mais é do que o instrumento que objetiva aperfeiçoar as decisões e os processos que remetem a elas, utilizando para isso o ambiente futuro. Então, nós temos dentro do cenário, de acordo com o autor, a elaboração de cenários ela não deve ser encarada como exercício de predição, mas de identificação de situações alternativas para encaixar as estratégias das organizações. Então, quando nós falamos de cenário, nós falamos justamente de projeções, falamos de possibilidades. E é com base nesses cenários que nós trabalhamos as tomadas de decisões, em analisar o que é que pode acontecer em termos de planejamento, então qual o cenário econômico, como a empresa ela pode se comportar dentro daquela situação. E aí nós temos aqui um exemplo para deixar bem claro essa questão. Imagine que você trabalha em uma companhia aérea, e essa empresa precisa fazer o planejamento do número de aeronaves e de colaboradores necessários para atender a demanda de voos para o próximo ano. Nesse caso, uma série de perguntas devem ser feitas. Por exemplo, quais os destinos que eu, enquanto empresa, vou oferecer? Quantos passageiros serão atendidos para cada destino? Quais os dias da semana e os meses em que há maior ou menor procura? E aí algumas informações que a gente pode acrescentar. Se a economia do país crescer 4,% ao ano, qual o impacto disso, desse dado econômico, dessa situação econômica, qual o impacto disso na minha empresa? Mas se o crescimento for apenas de 2,5%, então essas questões, essas situações, elas representam cenários, e a ideia é justamente verificar até que ponto esse cenário pode interferir na minha empresa. E aí nós temos cenários possíveis, cenário positivo, neutro e pessimista. O positivo é onde a projeção de aumento das receitas e de diminuição dos gastos em relação ao cenário neutro. O neutro é o nosso cenário base de receita para gastos, e o pessimista são projeções de diminuição, ou seja, o positivo então o cenário básico é o neutro, então o positivo é o quê? Um aumento das receitas e redução dos gastos. E o pessimista já é uma projeção de diminuição das receitas com base no cenário neutro. E dentro dessa perspectiva de cenários, o que pode estar influenciando o cenário otimista? O que influencia? Bom, treinamento, motivação de equipe, uma estratégia de marketing bem definida, inovação, a relação com moeda estrangeira. Então, esses são fatores que podem levar a um cenário de otimismo. Quais são os fatores também que influenciam a redução dos gastos da atividade empresarial? A força da moeda local, a redução de tributos, a redução de tarifas de serviço, isso vai reduzir os meus gastos. Por exemplo, se a minha moeda ela tem maior peso, então se o real, por exemplo, se valoriza perante o dólar, então fica melhor eu estar comprando insumos que eu importo, considerando que a gente é um país que importa muita tecnologia. Então a nossa força de moeda local, isso pode se refletir na redução de gastos da atividade empresarial. Então aqui nós temos um exemplo para ficar bem claro essa relação. A lanchonete Salgado Doce Limitada
localizada no centro universitário, no interior de Minas Gerais. Historicamente, suas receitas estão diretamente relacionadas ao número de alunos, né, que ingressam anualmente na faculdade. Então, boa parte a relação direta entre faturamento está diretamente ligado com o número de alunos. Quanto mais número de alunos eu tenho, né, que ingressam nessa faculdade, maior, evidentemente, a relação desse número de alunos com receita, né? E aí, essa empresa, ela atua nesse segmento, né? E a senhora Cláudia é a dona dessa empresa há 20 anos e conhece muito bem seus números, os controles, né? Sabe-se que, em média, a cada novo aluno que inicia seus estudos na faculdade, sua receita mensal é de 100, né, R$100. O estabelecimento fica aberto durante o período de férias, pois o centro universitário oferece diversos gastos. E aí nós temos, né, essas informações aí. Os gastos fixos da lanchonete são de 10 mil por mês, né, e os gastos variáveis equivalem a um percentual da receita, né, dependendo da variação que se tem dos preços dos produtos. Esse percentual chega em torno de 40% a 60%. A partir desses dados, aí a gente vai pegar esses dados e elaborar, né, por exemplo, o orçamento, ó. O planejamento orçamentário mensal da empresa, né? A receita bruta, né? Então, o neutro, a situação neutra é no qual essa empresa ela tem um faturamento de 30 mil, né? O cenário pessimista, ela já teria 27 mil de faturamento, né? E o positivo, ela teria 33 mil de faturamento. Observe que a receita, quanto maior o volume de venda, maior é a receita, né? Os gastos, né, variáveis, ou seja, o cenário pessimista é onde os gastos variáveis equivalem a 60% do faturamento, o cenário neutro 50% e o cenário positivo, ou seja, 40% dos meus gastos variáveis, né? Os gastos fixos, né, se mantendo ali na base fixa, e o resultado que a gente pode obter, né, de acordo com os dados, é o cenário pessimista de um lucro de R$300 somente, o positivo de 10.300. Então, o planejamento orçamentário, né, dessa empresa vai ficar descrito da seguinte forma, né, pessimista, neutro e positivo, né, onde eu tenho o total de receita para cada cenário, os gastos variáveis de acordo né, com o que foi feito de orçamento para cada cenário, gastos fixos e o resultado final, considerando aí os 3 cenários. Então, trabalhar o processo de orçamento, né, o controle orçamentário, a partir das projeções de receita, né, a partir das vendas, é aquilo que foi abordado na unidade 1. A partir do orçamento de vendas, do que se propõe, do que se pretende vender para um determinado período, se tem ali, né, uma capacidade de mensurar informações que vão servir para o orçamento de produção, né, para os recursos necessários para atender aquela determinada demanda. Ok? Então acredite na sua capacidade, né, lute todos os dias para que elas se sobressaiam do seu trabalho. Até mais, pessoal.